boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação. E ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. Sou eu que começa? Muito bem. Boa noite a todos. Sr. Ribeiro, tudo bem? Ficar fazendo estudo do Livro dos Espíritos para o Sr. Ribeiro escutar, eu me sinto assim meio fora de órbita, né? Não faz muito sentido, mas se assim é, que assim seja. Então, hoje o Paulo me pediu para tratar das seguintes questões. Aqui. Questão 286, 287, 288, 290. Basicamente, o assunto de hoje é como é que se dá esse reencontro no plano espiritual após o nosso desencarne. Saímos daqui cheio de saudade da mãezinha, da vovozinha, chego do outro lado, encontro com eles ou não encontro com eles? Esta é a questão que o Allan Kardec estava pondo nesse trecho aqui dos estudos dele.
deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Aqui, eu acho que houve um problema de tradução nessa pergunta. Porque a resposta não é bem para essa pergunta, não. Vamos ver a resposta. Imediatamente, ainda aqui, não é o termo próprio. Como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alije o véu da matéria. Vamos pensar no que Kardec devia de fato estar pensando e o que está respondido. Nós só conhecemos o que acontece. Claro que não há diferença entre estar desencarnado ou estar encarnado em termos de evolução. Então, em termos de amor, em termos de emoções, aqueles que eu amo quando encarnados, eu continuarei amando depois desencarnados. E aqueles que me amavam estarão ainda me amando e esperando por mim. Então, quando Kardec faz essa pergunta aqui, primeiro, a primeira resposta é focada na palavra imediatamente. Imediatamente não é o termo próprio. Bom, essa parte é fácil de entender o que eles disseram. E por que disseram isso? Nós sabemos que o esforço de desentranhar o perispírito do corpo físico já inerte não é tão simples assim. Quando a nossa consciência se projeta para o perispírito recém-desligado do corpo físico, nós estamos esgotados. A maioria de nós nem tem consciência, nem está consciente neste momento. Então, o normal é haver um período de repouso, um período de inconsciência, um período de sono, onde os nossos guias, mentores, aqueles que foram nos receber, nos recolhem, levam para o hospital e nos deixam para recuperar força, para nos readaptarmos a essa nova condição. Embora o simples desdobramento mediúnico ou até mesmo a saída noturna durante o sono seja um treino a cada dia para o desencarne é alguma coisa mais profunda. Esse desligamento agora é definitivo. Quando nós saímos num desdobramento, a consciência se desloca para um corpo astral, projetado para fora do corpo físico, mas alguma coisa fica para trás. O retorno é fácil. A saída, então, não é tão marcante. Logo, o imediatamente, Kardec dizia que, responderam a Kardec, é de que, quando nós nos desligamos do corpo físico, a tendência é ou já estarmos inconscientes ou cairmos numa sonolência profunda. Então, só depois que saímos dessa fase, que entramos num período de adaptação, é que nós vamos entrar em contato com o plano espiritual propriamente dito. Antes disso, não. A nossa primeira parte é fácil. Na segunda parte, ele foca em dois requisitos. Há algum tempo para que a alma se reconheça a si mesma e alige o véu material. Aqui é que eu acho que essa resposta ela se aplica melhor se a pergunta fosse a seguinte: quando nós largamos o nosso corpo físico, nós vamos imediatamente reconhecer aqueles que conhecíamos antes mesmo de reencarnar, nós vamos tomar posse de novo da nossa consciência de ser imortal, da nossa individualidade. Nós vamos reconhecer minha mãe, meu pai, meu irmão, aqueles que morreram antes de mim nesta encarnação. Isso é meio que óbvio, porque eu não tenho esquecimento disso. O problema todo está aqui, ó, o véu material.
Eu fiz uma pesquisa rápida agora no Livro dos Espíritos para saber se essa expressão podia ser aplicada a alguma outra coisa. Mas, em princípio, todas as referências que eu vi com a palavra véu, véu da matéria, véu material, véu do corpo, ela se refere sempre ao véu de Ísis, ao esquecimento que recai sobre o espírito quando ele reencarna. Então, isso é até um outro assunto, mas aqui, em princípio, me parece que, pela maneira como essa expressão é usada no Livro dos Espíritos, ele está falando do véu de Ísis, até que o véu de Ísis caia, ou seja, até que nós tenhamos a lembrança do que éramos em vidas passadas, com quem vivemos e quem conhecemos. E aí fica mais fácil de entender essa outra expressão aqui, até que a alma se reconheça a si mesma. Porque hoje eu conheço a minha atual personalidade. Mas eu não me reconheço hoje, estando encarnado, porque eu não tenho noção plena da minha individualidade, das minhas múltiplas reencarnações, das múltiplas personalidades que eu já tive. E nem vou ter logo que eu desencarno, não. Isso aqui não é para qualquer um. Nem todos, mesmo passado um bom tempo do desencarne, conseguem recobrar essa lembrança de, pelo menos, muitas vidas passadas. Não todas, não se consegue lembrar de todas, é impossível. O espírito não tem um trecho do Livro dos Espíritos que diz que ele não consegue mais se lembrar das suas primeiras reencarnações humanas. Faz muito tempo isso. Mas quando ele aqui diz que tem que esperar que a alma se reconheça a si mesma, é que ela se identifique com uma individualidade. Não é mais o Vidal, o Paulo, o seu Ribeiro. É aquele ser maior e imortal. Então, para mim, esta segunda parte aqui está respondendo a uma outra questão. Depois que nós desencarnamos, nós vamos reconhecer aqueles nossos entes queridos de vidas passadas? E a resposta é que precisa algum tempo para isso acontecer, com dois requisitos. Que nós nos reconhecemos primeiro a nós mesmos, porque se eu não me lembro da minha vida anterior, como é que eu vou reconhecer quem eu conheci nessa vida? E que, para que isso aconteça, que o véu de Ísis caia, para que eu recupere a consciência dessas vidas passadas. Então, resumindo aqui, se nós estamos te perguntando, você vai reconhecer minha mãe e meu pai? Claro que vai. Imediatamente, não. Não, por quê? Eu vou cair numa sonolência profunda. Eu vou reconhecer minha mãezinha e meu paizinho de 2, 3 vidas passadas? Provável que se você já tiver essa evolução, sim, mas só depois que você conseguir se livrar do véu de Ísis e se reconhecer como uma individualidade. Antes disso, não. Então, é uma verdade é que ele respondeu as duas perguntas, embora só esteja formulado uma. Talvez até seja um problema de tradução. Questão 287. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? A do homem justo, como bem amado irmão, desde muito esperado. A do mal, como um ser desprezível. E aqui eu grifei esse desprezível aqui. Me desculpe, mas eu não consigo deixar de observar essas coisas. Essa palavra aqui, para mim, é um problema de tradução. Não dá para imaginar, por exemplo, um livro psicografado por Chico Xavier, onde ele se refere a alguém como um ser desprezível. Não dá para imaginar um espírito superior tratando alguém como um ser desprezível. Aqui o que ele quis dizer é que os espíritos impuros, aqui embaixo ele usa a palavra impuro, muito melhor, vai ser recebido como tal. Não vou receber um espírito primário, um trevoso, da mesma maneira que eu recebo um Chico Xavier desencarnado. É óbvio. Mas temos que tomar cuidado com essas interpretações ao pé da letra. Isso daqui, para mim, o conceito em português da palavra desprezível não cabe
num texto de um espírito superior. Continuando. Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Sem surpresa. A grande surpresa dessa questão que nós estamos tratando hoje aqui como um todo é que não tem surpresa. Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se lhe assemelham e privados também da infinita aventura, qual na Terra um tratante entre seus iguais. Aqui a palavra é forte, mas não me causa espécie. Um tratante entre seus iguais, um ser impuro entre seus iguais, um trevoso entre seus iguais. Os iguais se assemelham e comungam do mesmo ambiente, das mesmas vontades, desejos, e por aí vai. Então, isso não muda. Estamos nós desencarnados ou encarnados. Aliás, eu diria até mais. Mesmo antes de desencarnar, esta sintonia já existe. Um espírito primitivo, encarnado, primário, violento, etc., ele está sintonizado e está em contato com desencarnados de mesma faixa vibratória. Um espírito mais avançado, ele vai estar em contato com os mentores que já ligados às forças da luz. Nada de especial nessa resposta aqui. Estejamos encarnados ou desencarnados, essas afinidades aqui se firmam. Próximo. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixarmos a Terra? Ah, essa aqui, ó, essa é uma coisa que eu vou dizer a vocês que às vezes eu fico pensando nisso. Quem eu gostaria de encontrar num primeiro momento lá do outro lado, quando eu chegar lá? Aí a minha lista é tão grande que não dá nem para citar. Muita gente ao longo da vida cruza nossos caminhos, alguns por pouco tempo, outros por muito tempo, mas deixam lembranças, deixam saudades. E mesmo que anos se passem, eu ainda tenho muitos que eu gostaria de ver. E eu fico até pensando, mesmo que eles não possam, quando eu puder, eu vou procurar por eles. Ah, vou. Claro que respeitando todas as regras, né? Se estiver aquela história do André Luiz querendo voltar para a família, isso de maneira alguma. Mas se tiver alguém que não pôde vir até mim, e se eu puder ir até ele e ajudar em alguma coisa, caso ele não tenha podido vir por isso, ou se eu já tiver nessa condição, a lista vai ser longa. Eu acho que eu vou demorar uma boa quantidade de anos para esgotar a minha lista. E aí eu ainda vou confidenciar uma coisa. Tenho muito desencarnado nessa lista. Tem muitos guias que eu sei que estavam do nosso lado, lá nos trabalhos da Ramatiz, nos trabalhos do centro, outro onde eu fiquei há vários anos. Já que eu não posso, já que a vida me separou deles, eu não tenho mais contatos hoje, então logo possa ser, não vier, eu vou pedir permissão para ir atrás deles. Então, mas o que eles dizem aqui? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem. E aqui eu frisei essa palavra, regressasse de uma viagem, que tem um conceito muito interessante que eu procuro firmar para mim e nas pessoas que eu tenho oportunidade de fazer algum tipo de instrução espiritual. Por exemplo, eu agora estou fazendo Evangelho no Lar com meu neto de 7 anos. E aí esse é um conceito que eu tento passar para ele. No dia a dia, na vida da matéria, deixa eu ver vocês, que eu estou com saudade de ver vocês. Deixa eu voltar. Pronto. Estão me vendo de novo? Eu não gosto de ficar olhando só a tela em branco, não. Ô, Zezinho, você está aí? Que bom. Eu estava dizendo o seguinte, a gente costuma ver muito isso no cinema americano. Não precisa saber muito inglês, não. Eu não consigo acompanhar um filme
só escutando, sem legenda. Mas é comum, quando alguém morre, alguém dizer, he's gone, she's gone. Ele se foi, ela se foi. Eu, não sei, eu imagino que seja cultural, embora eles também tenham a palavra morrer, mas pelo menos no cinema americano, normal é eles usarem essa expressão, ele se foi. O que eu tento no dia a dia colocar para mim, para aqueles que estão aqui na minha área de influência, é que nós não nos vamos, nós voltamos. Essa é a grande diferença que o encarnado tem a dificuldade de perceber no dia a dia. A gente pensa que morreu, foi embora. Não morreu, foi para casa. Voltou, nós ficamos muito mais tempo desencarnado do que encarnado. Se nós passamos mais tempo do lado de lá, a gente se vai quando nasce e volta quando desencarna. E o texto é esse mesmo. Vamos ver, voltar aqui para o texto, porque é isso que o livro dos Espíritos nos diz. Felicitam na alma como se regressasse de uma viagem, que a encarnação para eles é uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, aqueles que conseguiram, né, mais ou menos cumprir sua programação de vida e resgatar um pouco do seu karma. Escapou de piorar, agravar a sua situação, ótimo. Estou feliz por eles que conseguiram cumprir essa programação de vida e está voltando para nós, porque se a gente não cumpre e se afunda no karma, não volta, né? Não volta para o mesmo lugar, vai descer. Como nós estamos falando aqui, acho que no sábado passado, retrasado, a questão do peso específico, né? do perispírito. Os que se afundam nos erros e baixa a sua vibração, quando retornam, vão retornar para uma frequência vibratória inferior e não conseguem mais alçar os planos superiores. Nem superior médio que eu estou falando. Né? Bom, e aqui a outra palavra importante, a outra parte importante da resposta. Ajuda-nos a desprender-se dos liames corporais. Quer dizer o seguinte, eu não fico lá do outro lado esperando. Olha, já terminou aí, ó. Está demorando, hein? Tem até um trecho de... Isso faz os trevosos. Quem lembra de um trecho de André Luiz, que tem alguém lá, como é que é? Eu acho que a palavra é com T, não vou... Alguém lembra do nome da pessoa que está desencarnando? Tá? E lá na janela, lá de fora da casa, o pessoal lá apressando ele. Como é que é, cara? Está demorando. Amigos trevosos esperando o retorno dele para rebanhar ele, e quando ele consegue se libertar da matéria, levam ele. Bom, mas os nossos guias e mentores não. Eles não vão ficar esperando a gente se virar sozinho. Eles vão nos ajudar no desprendimento, que não é algo tão simples assim, não. Tem 2 livros muito bons para detalhar isso. O melhor de todos é o livro de Atanajudo, A Vida Além da Sepultura, acho que é, onde ele descreve seu próprio desencarne, detalhe por detalhe, porque ele já estava num ponto em que ele não perdeu a consciência. Então, ele acompanhou detalhe por detalhe todo o processo de desligamento mesmo, que ele descreve as ligações entre o perispírito e a matéria através de cordões, cordão de prata, cordão de ouro, e por aí vai, chakra por chakra. E no final, quando ele se livra do corpo, ele olha em volta, e se eu não me engano são 4, eu vi 4 espíritos especialistas nesse trabalho. E aí ele lembra da figura da morte, com uma foice de preto, sem o rosto, que vem cortar o fio da vida e cai na gargalhada. Os 4 espíritos especializados no desligamento acompanham mentalmente o pensamento dele e riem também. Então, ele termina o seu desligamento em gargalhada. Olha que bonito. Porque ele percebeu que, embora houvesse algum fio de verdade nessa figura aí tétrica da morte, a realidade é o oposto em termos de quem está ali nos ajudando. Então, continua. É uma graça, exatamente isso. É uma graça concedida aos bons espíritos ou lhe virem ao encontro os que o amam. Não só os técnicos especializados, porque também não basta querer para poder ajudar, né?
Aqui é uma questão praticamente médica, mas estão lá, uma mamãezinha, o papaizinho, o mentor e todos aqueles a quem nós conseguimos captar com o nosso amor. Lhe virem ao encontro dos que o amam. E a contrapartida, ao passo que aqueles que se acham maculados permanecem em insulamento. Os que só têm a redoá-lo, os que lhe são semelhantes. E aí o exemplo é esse exemplo que aparece em... Eu devia ter pesquisado o nome, esqueci o nome agora. Que aparece no livro de André Luiz, onde a turma meia trevosa lá do lado de fora ele se apressar. Aqui vem outra coisa que eu não gosto muito. Aparece bastante. Punição. Nos primórdios, havia muito esse conceito de karma, de punição, né? Eu diria consequência. Eu diria lição, aprendizado. Mas castigo, castigar por castigar, não... Esse conceito, eu acho que nós já superamos isso. Deus não castiga ninguém. Deus nos proporciona maneiras de aprendermos com nossos erros. E muitas dolorosas, porque é como no nosso grau de imaturidade espiritual, se a gente não aprende pelo amor, é pela dor mesmo. Mas não é um castigo, não é uma punição, é uma consequência. Muito bem. A última agora. E acabou o tempo. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? O sempre aqui é que é o problema. Depende disso da elevação deles do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre. Senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando houverem se igualado na perfeição. Aquece que a privação de ver os parentes e amigos, às vezes, é uma posição. De novo, não vou entrar mais nesse mérito. Mas esse mérito aqui é importante. Se eu tenho um ente querido mais evoluído que eu, numa frequência vibratória maior, com menor peso específico, ele está habitando uma colônia superior. Então, ele se adensa e vem aqui me recolher. Se for o oposto, já fica mais difícil. Se ele, coitado, caiu lá no umbral e não saiu ainda, ele não vai poder vir me receber. Eu é que tenho que, no devido momento, quando estiver preparado, procurar por ele lá no umbral e fazer o possível para tirar de lá, ajudando quando ele estiver pronto para isso. Então, a questão de afinidades aqui, esta é prevalecente. Não é possível misturar frequências vibratórias, a não ser que a frequência superior assim o permita. Paulo, passei 2 minutos, me desculpa. Entregando aí o microfone e me emudecendo. Entregando para o Hernandes. E só lembrando, assim como causa asco, né? Chamar um espírito de desprezível, só relembrando que lá no Velho Testamento, Novo Testamento, eram espíritos imundos. Que vão para os porcos, né? Imundos também. De fato. Mas para o grau de conhecimento desde a época, nada demais. Hoje, a gente continuar pensando assim, não é fraterno. Agora, vamos lá, Hernandes, manda ver. Muito boa noite a todos. É um prazer e uma honra estar aqui para aprender mais e melhor. A minha tarefa consiste em relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Isso está no capítulo 7, Livros dos Espíritos. Variando, as questões vêm de 291 a 295, começando com 91. Além da simpatia geral, oriunda de semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? Resposta. Do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos aos outros, quando carentes de corpo material, porque então
esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Eu vou seguir aqui a leitura para o 92. Alimenta o ódio entre si os espíritos? Resposta. Só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens a inimizade e as dissensões. Prossegue 293. Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na Terra? Essa resposta é longa, hein? Não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente e pueril o motivo que inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade enquanto se não purificam. Se foi unicamente o interesse material o que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo entre eles antipatia, e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. Aqui vem uma nota. Sucede com eles dois colegiais que chegam da idade da ponderação, reconhecem a puerilidade das dissensões infantis e deixam de se mal-querer. Vamos para o 294. A lembrança dos atos maus de dois homens que praticaram uns contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? Resposta. Essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Finalmente, a 295. Que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Resposta. Se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes e vos persigam até, não raro, em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. Bom, Deus não castiga. Bom, certamente os senhores estão aí a conjecturar. Esse cara veio aqui para ler, eu sei ler. Então, tu veio aqui para ler o quê? Essa lição do capítulo 7 da Vida Espírita chama a nossa atenção para o seguinte. O que nós temos que entender de todo, ao longo do capítulo, são percepções e sensações, sofrimento dos espíritos para que alcancemos as relações de simpatia e antipatia entre os espíritos. Bom, certamente, quando falamos de espíritos, falamos de homens. Homens e espíritos. Entre os homens, entre os espíritos e entre os homens com espírito. Eu devo lembrar que nas coisas espirituais e culturais há uma sequência em nossa busca. Ou seja, eu ouvi dizer, aí pego a leitura, por exemplo, aqui o Livro dos Espíritos, pego a leitura do Livro dos Espíritos. É suficiente? Não. Então eu vou estudar o Livro dos Espíritos. Melhorou. É suficiente? Não, não é não. Então eu vou pesquisar. Então, com a leitura, com o estudo e com a pesquisa, está tudo pronto? Não está, não. Teoricamente, intelectualmente, o verbo sim. Mas o que falta aí? O testemunho. Botar isso em prática. A humanidade não entendeu isto ainda não, nós estamos incluídos aí. Puxa, como diz São Paulo, quanta coisa eu não quero fazer e faço, e tantas que eu quero não consigo fazer. Mas nós temos a cultura, nós estudamos, mas não conseguimos ainda dar esse testemunho, não. Nós estamos estudando aqui a doutrina espírita. Nós já sabemos que a doutrina espírita, ela expõe, mas não impõe nada como as religiões, que não impõe nada. Aqui nos dá lembretes, incentivos a que nós examinemos nosso mundo interno. E o Espiritismo não tem aqui imagens, não tem parábolas
não tem símbolos, é linguagem direta. É dessa maneira que nós chegamos aqui para o estudo de antipatia e simpatia entre os espíritos e entre os homens. Ora, isso é um tema real, íntimo, comum na nossa vida diária. Aqui entre nós que estamos estudando, embora não estejamos nos vendo, mas já nos conhecemos. No trabalho, na escola, em casa, na rua, onde quer que estejamos, nós estamos com as pessoas. Afinal, são simpáticas ou antipáticas? Como é que nos acham? Também simpáticas ou antipáticas? Aí tem um relacionamento. Se eu perguntasse aqui agora a cada um de vocês aí, quer me definir antipatia? Ou outro? Simpatia? Nós não teríamos definições iguais. Olha, eu acho que é assim. Olha, me parece tal. Então faz o seguinte, vamos para o dicionário? Lá é objetivo, direto e sintético. Antipatia, pelo dicionário. Sentimento de repulsa espontânea. A versão aí, repulsa espontânea. E eu acrescentei nojo, intolerância. Isso aqui, essas duas eu acrescentei. Agora, então, como é que funciona? Do sujeito para o objeto. Eu não gosto de fulano, fulano não gosta de mim, mas pode ser mútuo. Então, antipatia e simpatia podem ser recíprocas. Isso. Agora, vamos para a simpatia. O que é a simpatia? Diz lá o dicionário, a atração que uma coisa ou ideia exerce sobre alguém. Pessoa muito simpática, simpático, agradável, aprazível. Isso melhorou, né? Ou que provém de simpatia, de tolerância. Isso melhorou bastante. Muito bem, agora nós vamos examinar como é a vida habitual nossa aí com as pessoas. Predomina a simpatia ou a antipatia? A antipatia dá de 10-0, porque o planeta é feito de homens como nós, homens e mulheres, né? Em desenvolvimento. Se nós estudarmos a rebelião de Lúcifer, que o Paulo César um dia ainda vai colocar aí, nós vamos saber como começou a civilização aqui na Terra. 37 planetas em guerra da nossa galáxia de outro, juntou isso tudo aqui na Terra, preso pelo arcanjo Miguel. Jesus não existia ainda no caso, era o Micael de Nebadon. Ele não queria, porque a tolerância de Jesus, mesmo antes dele chegar aqui, é infinita, mas o arcanjo Miguel é responsável pela disciplina cósmica, galáxia, sistema solar, etc. Prende todo mundo. Então, nós todos estamos presos aqui desde o início da civilização. Melhoramos um pouco. Entretanto, a antipatia, a animosidade continua, porque nós somos ainda bastante atrasados. Então, o que predomina é isto ainda aqui no planeta. Bom, vejamos uma coisinha aqui, para dar o testemunho disso. Como é que nós ficamos? Se uma pessoa nos critica duramente, se uma pessoa não gosta de nós, como é que nós vamos proceder? Vamos achar o cara antipático ou simpático? Só que nós estamos aqui nos espiritualizando. Nós não estamos tão soltos para dizermos o que nós quisermos, a quem nós quisermos, como quisermos. Não. Nós estamos estudando aqui para nos evangelizar, porque a doutrina espírita está de olho em nós. Quem estuda o livro dos Espíritos, como nós estudamos aqui com essa frequência, é preciso que nós observemos aqui como é que vamos demonstrar isso na prática. Somos simpáticos? Somos antipáticos? Como é que fica? Nós somos o sujeito ou somos o objeto? Então, vamos ver como é que nós fecharíamos essa conversa aqui. Nós temos aqui na Terra muitos astros, muitos cantores,
artistas. Eu vou destacar 2 cantores famosos. Um é líder no Brasil e na América do Sul. Todo mundo conhece. Roberto Carlos. Olha o que Roberto disse numa de suas músicas. De hoje em diante, vou modificar o meu modo de vida. Só vou gostar de quem gosta de mim. Olha que coisa antipática. Se o cara não gosta de mim, como é que eu fico? Eu não vou gostar dele. E se ele me odiar? Eu tenho o direito de odiá-lo também? Talvez. Aí é que vale. Se o cachorro morder a minha perna, eu vou morder a perna do cachorro? Então isso é antipatia com todo o seu esplendor. Antipatia plena. Vamos agora ver como é que fica a simpatia. Outro astro do mundo, um cantor famoso, John Lennon. Imagine, o que ele diz? Vamos sonhar. Vamos pensar positivo. Um mundo sem guerra. As pessoas se abraçando. As pessoas se amando. Que mundo maravilhoso! Então, aqui estão colocados 2 termos antagônicos: antipatia, simpatia. O livro espírita é provocativo. Ele não é como o Evangelho, que dá o que devemos ou não fazer. Ele é narrativo o nosso comportamento. Esse é o comportamento humano. Então, agora vocês queiram ficar ou com John Lennon ou com Roberto Carlos, façam suas escolhas. Bem, essa foi a minha forma de apreciação. Se houver tempo, será lançado à discussão. Podem perguntar, se eu souber. Não souber, eu passo para o Paulo César. E cada um aprecie da melhor maneira a vivência de antipatia e simpatia do sujeito ao objeto ou vice-versa, porque isso é habitual em nossas vidas. Nós estamos sempre de bom humor, estamos sempre com a vibração, como estamos agora estudando aqui. Passa na rua, o cara pisa no pé, vê um trombadinho, como é que a gente fica? Ônibus cheio, pisa no pé, tá de carro, cortaram, enfim. É o que eu pude apreciar nessa tarefa que me foi passada e entrego ao Paulo César para os comentários, as discussões e couberem aí. É contigo, chefe. Não tem nem o que falar, porque faltam 3 minutos. Então fica a discussão aí, ó, as pessoas, apreciação. Só dá tempo de pedir uma coisa ao nosso irmão Sérgio para fazer a prece de encerramento. Sim. Então o Sérgio pode fazer uma apreciação. O Sérgio é muito criativo. Eu exatamente não fiz aqui o comentário geral. Ele não deixa a chance. Ele é craque. Ele derruba aí a banca sempre. Então, entra aí no campo da antipatia e simpatia. Foi a maneira que eu achei de apresentar e fazer aqui. Olha, tem um doutor... Aliás, isso aqui no Livro dos Espíritos, lá cuida mais dos espíritos. Quando a gente está na obsessão, trabalho de obsessão, a antipatia dá de 9 a 1 para chegar a 10. Eu me lembro que numa aula, na escolinha, alguém perguntou lá, doutor Ribeiro, todo mundo tem obsessor? Doutor Ribeiro está aí, doutor Ribeiro é líder de todos nós, é mestre de todos nós. A resposta do doutor Ribeiro eu tenho nítida ainda. Olha, qualquer um que sentar naquela cadeira vai aparecer obsessor. Mas qualquer um? Porque se nós não tivermos defeito, o obsessor inventa. Porque o obsessor, ele é como o escorpião, o trabalho dele é esse. O escorpião não é ferrar a gente, o obsessor é também atazanar a vida da gente. Mas merecemos, nós somos isso. Enfim, está em aberto aí, se alguém quiser comentar ou perguntar alguma coisa, não souber, eu passo para o Paulo César e pronto. Eu já passei para o Sérgio.
Então é com o Sérgio. Sérgio, acaba isso aí para mim. Então, vamos agradecer essa tarde de sábado, tarde e noite de sábado, com todos os ensinamentos. Agradecer aos amigos espirituais por terem inspirado o nosso irmão Vidal e o professor Hernandes, por estarem aqui conosco, nos envolvendo nessa egrégora tão agradável, e pedir aos amigos espirituais. Pedir a Deus, em primeiro lugar, pedir a Jesus, pedir a Maria de Nazaré, pedir ao Mestre Ramatiz, que todos nós amamos e que é um divisor de águas nas nossas vidas, que ele possa e que eles possam nos dar uma semana de muita paz, de muita tranquilidade, que as pedras do caminho sejam tão pequenas que nós sequer venhamos a percebê-las. Que Deus esteja conosco, graças a Deus. Graças a Deus.